Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de junho, e o tema do estudo de hoje é Morte no Antigo Testamento. Os textos bíblicos que baseiam o nosso estudo são os Salmos 6, verso 5 e o capítulo 115, versículo 17. Aqui no capítulo 6, versículo 5, o salmista escreveu o seguinte: Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? E agora, o Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Não ensina que após a morte, os fiéis voam para o céu para a eternidade, ou que após a morte, os infiéis descem ao inferno, onde queimam eternamente. Que o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo ensina, é que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou ou dormiu com seus pais, em 1 Reis, capítulo 2, verso 10, e o capítulo 14, verso 20. E isso para descrever a morte dos patriarcas e sono da morte, no Salmo 13, verso 3, no Salmo 90, versículo 5. Referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono, o que está no capítulo 14, versículo 12. No Salmo 17, verso 15, o salmista escreveu: Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo, o que está no Salmo 76, versículo 6. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados, pairando, para se comunicar com os vivos, não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Analisando esse tema, o livro O Grande Conflito, edição 2021, nas páginas 465 e 466, traz o seguinte comentário: Muitos terão que encarar espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Repetindo, isso está no livro O Grande Conflito, edição 2021, nas páginas 465 e 466. E isso que acabamos de ler do trecho do livro O Grande Conflito é ensinado claramente na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte: Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E na sequência do verso 15, Paulo escreveu o seguinte: Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E concluindo o nosso estudo, Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E também Jó, capítulo 19, nos versos 25 e 26, nos diz o seguinte: Porque eu sei que meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Perceba que nesses versos existem alguns elementos sobre o estado das pessoas após a morte. Segundo essas passagens e as outras que estudamos, e muitas outras, a morte é um descanso até a ressurreição. Não existem espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até a manhã da ressurreição.
E no estudo de amanhã, nós iremos continuar esse tema, só que vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte no Novo Testamento. E ao concluir aqui o nosso estudo, eu vou deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Oséias, capítulo 10. Fique com o Senhor Jesus e amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.